Fala, galerinha do nosso canal, Viajando com a Família Silva, tudo bem com vocês, pessoal? Eu me chamo Ione, espero que esteja tudo bem com vocês, assim como está conosco, tá bom? Nosso vlogzinho de hoje só tá começando, pessoal, e eu vou começar com vocês hoje, limpando mais uma vez a nossa área aqui em casa. Lembra que eu falei pra vocês que quando venta, olha só o que acontece, pessoal? Aqui suja tudo, então eu vou estar limpando a área e depois eu quero estar voltando aqui para conversar com vocês, para a gente bater um papo, tá bom? E vou ficar muito feliz, né, se vocês interagirem comigo nesse vídeo, tirando as dúvidas de vocês, perguntando, deixando um like, compartilhando aqui os nossos vídeos para que o nosso canal da família Silva aqui continue crescendo e expandindo, né, por esse mundo afora. Quero também começar nosso vídeo mostrando para vocês como está o nosso clima aqui em Santa Vitória, Minas Gerais. Pessoal, hoje tá assim, climão. Olha só isso aqui, pessoal. Confesso para vocês que dá até um medinho porque tá vindo chuva novamente e tá rodeando, né? A gente tá percebendo que a chuvinha tá vindo. Ela vai rodeando, ó, ali em cima da casa lá atrás, ó. Lá por rumo atrás do pé de manga, tá vendo? Então tá vindo chuvinha por aí, ó. Como é que tá a nuvenzona aqui? E eu, pessoal, vou agora com vocês, né? Arrumar essa área de novo. A gente já lavou isso aqui hoje, já varreu, limpou. Mas toda vez que venta, pessoal, vem pra cá, ó. Vem esses pedacinhos, tá vendo? De folhagem seca, ó. Por causa da quantidade de pés de árvores que tem aqui. E toda vez que venta, aí geralmente não cai tanto aqui. Cai mais aqui, ó, na nossa área. Então, eu quero estar arrumando aqui, tá? Rapidinho e volto para estar conversando com vocês. Hoje eu e a Anne e o João, nós três, tivemos que lavar a louça aqui. Cada um foi lavando um pouquinho, ó. Agora deixei aqui escorrendo, mas já tá até bonitinho aqui. A gente foi, limpou, já lavei o filtro, já enchi filtro hoje, pessoal. Deixei só aqui uma panelinha com óleo e a outra ali com arroz, tá? Pessoal, olha só o que aconteceu. A Gê hoje foi cozinhar e deixou o óleo esquentar demais. E quando deu que não, ó, espirrou óleo aqui tudinho. Olha como é que ficou aqui a parede, pessoal. Ai, gente, quase fiquei doida do coração, né? Quando eu vi uma coisa dessa. Mas é isso. Agora eu quero... Tá escurinho porque eu tô passando aqui pela sala de jantar. Então eu quero estar aqui porque eu vou pegar aqui esse suportezinho, pessoal. Pra gravar vídeo, ele é uma beleza. Então eu quero estar colocando ele direitinho. Aqui em casa, ó, igual eu falei pra vocês, ó, se não for no ventilador, a gente não dá conta. Porque até quando tá tempo mudando pra chuva, acaba que fica muito abafado, sabe? Olha só, de quem tá vindo daqui, ó. Dá pra ver melhor, não dá? Olha só. Aí eu vou varrer isso aqui agora, pessoal, com vocês. E aí, vou voltando aqui pra gente tá conversando um pouco mais, tá bom? Voltei, finalizei aqui com a área, ficou bem bonitinha, ficou bem bacana. E agora eu quero tirar esse momento para mim estar conversando com vocês. Muitos de vocês que chegaram, depois da gente estar viajando lá para o Rio Grande do Sul e passando uma temporada por lá, muitas pessoas chegaram no nosso canal e meio que caíram de paraquedas, né, no nosso canal, Viajando com a Família Silva.
E acaba que muitos de vocês, eu nunca contei para vocês como foi que eu conheci, né, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, do qual eu e minha família fazemos parte, somos filiados, né, a esta igreja, né, que é a Igreja de Jesus Cristo. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma experiência, né, pela qual eu passei. Cada um da minha família tem uma experiência a respeito dessa igreja. E eu queria compartilhar com vocês hoje a respeito da minha experiência. Então, eu queria começar dizendo para vocês que eu conheci a igreja em 2010. Muitos de vocês, eu acredito que já viram, né, os missionários de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias passar pela rua de vocês, às vezes pelo centro da cidade de vocês. Geralmente são missionários, né, são 2 elders, né, ou as sisters, né, que são as missionárias, né, da nossa igreja, e sempre andam de 2 em 2, tá? Sempre andam em dupla, né? E geralmente eles passam, e quando eles recebem alguma indicação de algum membro da igreja, aí eles fazem uma visita, né? Deixa tudo acertado, se aquela pessoa ela quer receber uma visita, se ela gostaria de conhecer, né, a respeito desse livro aqui, chamado de O Livro de Mórmon, o Outro Testamento de Jesus Cristo. Então, pessoal, eu queria contar para vocês a minha experiência a respeito desse livro, tá? E no ano de 2010 eu conheci a igreja através do meu esposo. Na época eu e o Vitor não éramos casados nem namorados, a gente só era amigos. E eu era de uma outra denominação religiosa, eu era evangélica. Então um dia o Vitor mudou para o lado da casa que eu morava, que era tipo uma colônia cheia de um lote cheio de casas, né, de casas pequenas. E um dia ele mudou para lá e ele começou a me ensinar sobre a Bíblia. A gente começou a conversar bastante a respeito das escrituras, tudo bonitinho. E um certo dia ele fez uma noite familiar, que é um programa da igreja que nós realizamos toda segunda-feira como membros da igreja, seja com a nossa família, com amigos, com vizinhos, com familiares. E aí eu já trouxe até aqui para o canal, a gente fazendo uma noite familiar, que a gente canta hinos, a gente faz uma oração, a gente deixa ali um pensamento, uma escritura, né, com as pessoas, e a gente faz uma comida gostosa, todo mundo come, e a gente conversa, a gente sorri. É um momento assim, sabe, bem gostoso, que a gente nutre o lar, nutre, né, as nossas bases familiares e de amizade e tudo mais. Então eu gosto bastante das noites familiares. Então o Vitor, ele fez na casa dele, ele morava sozinho, mas ele fez na casa dele uma noite familiar e ele convidou a mim para poder estar participando. E eu fui, né? Eu fui e os missionários estavam lá e tudo, e assim, eu gostei bastante. Eles contaram para mim a respeito do livro de Mórmon e eles explicaram que o livro de Mórmon não é uma outra Bíblia, como muita gente que não tem conhecimento fica muitas vezes falando aquilo que às vezes não entende. Então, eles me explicaram que o livro de Mórmon, ele foi relatos de povos antigos que viveram nas Américas, índios naquela região ali das Américas e tudo, e contou a respeito de todas as coisas, né, que estão aqui, fez um resumo para mim e me convidou a orar e a perguntar a Deus o Pai se realmente essas coisas não eram verdadeiras. E eu, né, na época, como uma boa crente, né, fui lá e já achei que era um monte de coisa, ouvi muitos testemunhos errados, falaram que era um seita, que era do diabo, que era diabólico, isso e aquilo. Então eu decidi, falei, eu vou perguntar a Deus, né, eu vou orar e eu vou perguntar se essas coisas realmente não são verdadeiras. E se for, ele vai falar comigo, né? Eu sempre acreditei que Deus fala aos homens. E eu obtive o meu testemunho. Eu lembro que quando eu consegui o testemunho do livro de Mórmon, do Evangelho Restaurado de Jesus Cristo,
eu fiquei tão feliz que eu fui bater na porta da casa do Vitor, eram umas 5 da manhã. A alegria que eu senti, a paz que eu senti no meu coração, ela foi tão grande, tão assim, sabe, gente, tão gigantesca que eu não estava acreditando no que eu estava sentindo naquele momento. Eu estava muito adaptada a ler a Bíblia, né, estudar a Bíblia. Mas aí então algo me foi apresentado e eu fui convidada a perguntar, né, a Deus o Pai se essas coisas não eram verdadeiras. E eu posso garantir para vocês que a alegria que eu senti, ela é indescritível. Chega a ser um pouco difícil de dizer que eu consigo me expressar para vocês entender tudo que eu senti apenas com palavras. Porque o Senhor, ele tem a forma dele confirmar. Ele tem a forma dele dizer quando algo é dele. E é tão particular, tão gostoso. Por isso que é um testemunho. Cada um aqui da nossa família, todos os membros da igreja, nós como membros, nós somos incentivados a ter um testemunho particular nosso a respeito do livro de Mórmon, para que a gente pudesse, assim, saber se realmente isso é verdade, se a doutrina que é ensinada é verdade ou não. Ione, mas eu ouvi muitas pessoas falando tantas coisas ruins. Eu ouvi falar dos templos, do que é feito lá dentro. Pessoal, eu vou deixar uma foto aqui para vocês, tá? Vou compartilhar algo íntimo, né, da nossa família aqui com vocês. A nossa foto da nossa família de quando eu, Vitor e os nossos 4 filhos passamos pelo templo, que é a casa do Senhor na terra, tá? Para nós. E é um lugar onde fazemos convênios, é um lugar de muitas coisas lindas, da qual a gente é redirecionado para o nosso verdadeiro propósito nessa terra, que é nascer, crescer, evoluir, guardar os mandamentos, formar nossa família e um dia se preparar para a gente voltar a morar com o nosso Pai Celestial, tá? Então nós acreditamos que nós um dia, na vida pré-mortal, nós vivíamos com Deus, todos nós vivíamos com Deus. E é tão interessante isso, porque faz muito sentido. Quando a gente vai para a Bíblia, e o Senhor ele fala com Jeremias que antes que ele se formasse no ventre da madre dele, o Senhor já o conhecia. Conhecia da onde, gente? Da onde? Da onde é que Deus conhecia Jeremias? Né? Se não foi em um outro lugar. Então isso realmente é real, sabe? Vivíamos com o Pai Celestial em um outro lugar. E quando nós descemos para a terra, nós descemos aqui com tanta alegria, nós nascemos aqui com o propósito de crescermos, de obtermos um corpo de carne e ossos, como Deus também tem. E saber o propósito da família, saber que as famílias podem ser eternas, saber que existe o casamento celestial que é feito dentro do templo sagrado do Senhor, saber todas essas coisas fez com que eu fosse buscar a verdade. Eu ouvi muitas pessoas, líderes religiosos, que na época fazia parte, né, da minha vida, do meu convívio, e tentaram me dizer muitas coisas. Não vai, porque o inimigo está tentando te enganar. Só que não tem como, sabe? Gente, eu acredito do fundo do meu coração que pelo poder do Espírito Santo nós podemos saber a verdade de todas as coisas. A igreja da qual nós fazemos parte, ela tem profeta, ela tem a organização dos 12 apóstolos e dos 70. Ela tem a organização primitiva da igreja do Salvador Jesus Cristo quando estava na terra e estabeleceu ali uma organização e entregou as chaves nas mãos de Pedro. Então, hoje eu queria dizer a vocês que prestar o meu testemunho para vocês que se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer o livro de Mórmon, parem, leiam o livro de Mórmon. Vocês não vão ficar cegos, não vai ser arrancado nem um pedaço de vocês. Vocês não vão para o inferno por causa disso. Deus não vai ficar irado com vocês porque vocês
estão buscando a verdade. Eu acredito que todos nós sentimos o desejo de descobrir qual é o nosso verdadeiro propósito nessa terra. E uma vez que ele pode nos ser revelado, a vontade de Deus, o nosso Pai Celestial, nós temos que correr atrás, nós temos que buscar e temos que confiar no Espírito Santo, sabendo que ele é aquele que testifica a verdade de todas as coisas no nosso coração. Então, por que o medo? Por que o medo de buscar a verdade? Por que o medo de realmente receber a resposta da parte do Senhor? Então, pessoal, eu queria dizer para vocês que eu sei que o livro de Mórmon, ele é o outro testamento de Jesus Cristo. Ele não substitui a Bíblia em momento nenhum, pelo contrário, ele completa a Bíblia e a Bíblia completa o livro de Mórmon. De fato, que um presta testemunho um do outro. Quando a gente abre o livro de Mórmon, pessoal, aqui embaixo tem os rodapés, tá vendo aqui embaixo? E esses rodapés aqui, ó, vai ter versículos bíblicos chaves que vai estar mostrando e falando a respeito deste evangelho, né, do outro testamento de Jesus Cristo, tá, pessoal? Isso aqui não é um outro evangelho, tá, pessoal? Porque senão o pessoal chega, mas na Bíblia está dito que se vier um anjo do céu trazendo um outro evangelho que seja anátema. Esse não é um outro evangelho. Esse é o outro testamento de Jesus Cristo na terra. Porque nós não acreditamos, pessoal, que o Salvador ele escreveu só aquilo. A gente acredita que ele fez coisas tão grandes e tão maravilhosas. E que para aqueles que buscar, tiver interesse em conhecer mais, tiver interesse de saber se essas coisas são verdade, eu tenho certeza que ele está pronto, através do Espírito Santo, para testificar, para mostrar para vocês, assim como mostrou para minha família. Eu tenho meu testemunho. Eu sei que essas coisas são verdadeiras. Eu sei que a verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela está na terra. A verdadeira igreja do Mestre, ela está alicerçada com todos os princípios e leis das quais ele estabeleceu quando entregou as chaves a Pedro. Então, é tão interessante saber que hoje nós temos profeta, vidente, revelador, que fala com Deus face a face. É tão interessante saber que nós temos a organização dos apóstolos. E eu não consigo imaginar como isso poderia ser o contrário. Se nesses últimos dias, o tamanho da necessidade de termos profeta para nos conduzir nessa terra é tão grande quanto da época do povo judeu. Então, desde que o tempo é tempo, desde o começo lá, o Senhor sempre levantou profeta. Desde Adão até hoje, o Senhor não parou de levantar os profetas dele. Mas não é bagunçado. As coisas do Senhor, eu aprendi que ela é feita com ordem, com organização. Eu não estou aqui, pessoal, para atacar a religião, a denominação de ninguém. Eu estou aqui para propagar a verdade, porque é a verdade. E queira aceitar ou não aceitar a verdade, ela não muda, porque nós às vezes não queremos aceitá-la em nossa vida. Jesus Cristo não deixou de ser Jesus Cristo porque tem pessoas que se consideram ateias. Jesus Cristo não deixou de nascer na terra porque pessoas desacreditaram do seu nascimento e do seu ministério, da sua ressurreição. Então, eu acho isso muito interessante, saber que a verdade está na terra e que cada um de nós que recebemos a confirmação deste livro, que ele realmente é o outro testamento de Jesus Cristo, que ele vai contar a respeito de Jesus Cristo, das outras coisas que Jesus fez enquanto estava aqui na terra. Então, eu sabendo tudo isso e tendo o canal aberto aqui e sempre procurando trazer para vocês a verdade das coisas da gente, que a gente está fazendo, os projetos que a gente está aqui pensando em realizar. Eu sempre busco trazer coisas legais aqui para o canal, pessoal, e não trago achismo para vocês. Eu sempre procuro trazer
com muito respeito, com muita transparência. Eu levo esse legado que eu estou deixando aqui com muita seriedade, tá, pessoal? Então, eu hoje senti que eu precisava vir aqui e eu precisava prestar o meu testemunho para vocês, que eu sei que Jesus Cristo vive, que eu sei que o Pai Celestial, Ele ama cada um de nós, que eu sei que o livro de Mórmon não é uma farsa, ele não é um livro qualquer, pelo contrário, ele é o livro que contém verdades a respeito do nosso Salvador Jesus Cristo. E eu sei que pelo poder do Espírito Santo, vocês também podem receber um testemunho, se assim desejar conhecer o outro testamento de Jesus Cristo aqui na terra. Eu sei também, pessoal, que o templo é a casa do Senhor. E eu sei que as famílias poderão ser eternas no plano do Senhor. Eu sei que Deus criou um plano de felicidade para cada pessoa nessa terra, para cada família. E eu sei que o casamento, ele não foi constituído só para até a morte os separe, mas eu sei que ele foi criado para perpetuar por toda a eternidade. Então, eu sei de todas essas coisas e eu digo isso para vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Galerinha, dito essas coisas para vocês, eu convido a vocês, leiam um livro de Mórmon. Quando vocês encontrarem as sisters ou os elders, não precisam ter medo. Quando vocês veem os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não precisam correr, eles não são bichos, pessoal, eles são moços e rapazes. E pelo contrário, eu acho lindo saber que eles têm ali 18, 19 anos, 20 anos, e eles pararam tudo, pararam faculdade, trabalho, curso, largaram as famílias deles, foram para outro país, outro estado, outra cidade, bem longe da casa deles, só para prestar testemunho para quem desejar receber, é claro, o outro testamento de Jesus Cristo. Então, assim, eu acho isso assim incrível. Inclusive, a Giovana vai sair agora. Logo, logo a Giovana tá saindo aqui de casa, tá, pessoal? Ontem, se eu não me engano, o presidente de missão mandou as papeladas da Giovana. Então, a gente tá na contagem regressiva aqui para logo, logo a nossa filha sair. E ela vai sair e vai prestar testemunho a respeito do livro de Mórmon. E sabe qual é o mais engraçado? É que ela falou assim para mim: mãe, eu não posso ir para missão sem ter o meu próprio testemunho do livro de Mórmon. E eu achei aquilo tão sensato, né? Para uma moça de 19 anos, eu falei, tá certa, minha filha. Falei, então vai orar e buscar o seu, porque eu e seu pai, a gente já tem o nosso testemunho. Por isso que nós estamos na igreja. Se não tivéssemos testemunho, não teríamos como ficar lá. E quando viessem as adversidades, a gente não ia permanecer lá dentro, ia querer sair correndo. E aí, ela pegou e falou, então eu vou buscar. E ela começou, pessoal. Ela começou a orar, a jejuar, orou, pediu a Deus que se essas coisas fossem verdadeiras, que Ele pudesse então fazê-la sentir que realmente é verdadeiro, porque ela gostava de estar na igreja pelo fato da igreja ser bem familiar, tratar todo mundo com amor, com respeito, sabe, pessoal? Eu não estou dizendo que todos os membros da igreja são perfeitos, tá? Isso não existe em lugar nenhum. Mas eu estou dizendo que o pessoal se esforça bastante e lá todo mundo trabalha voluntário. Então, assim, tipo, os bispos não são assalariados. Ninguém que trabalha lá dentro, nenhum dos líderes lá dentro, dos professores lá dentro são assalariados. São todos trabalhando voluntariamente por amor à obra do Salvador. E a igreja, ela é muito linda, ela é rica em detalhes arquitetônicos, assim, sabe? A arquitetura dela é maravilhosa, do templo, tudo, a limpeza, a organização, mas tudo isso, pessoal, é um trabalho feito por amor, sabe? Por dedicação, por respeito ao Salvador, e eu acho isso maravilhoso. Então, ela lutou e conseguiu o testemunho dela. Quando ela contou o testemunho dela, pessoal, eu, assim, a lágrima chega a descer, sabe? Porque a ideia aqui não é obrigar os nossos filhos, né, a conquistar o testemunho deles, mas instruí-los a correr atrás, né, do testemunho deles, porque nós sabemos que o Espírito Santo, ele tem o poder de confirmar, de testificar a verdade de todas as coisas. Então, assim,
Eu tô muito feliz de poder hoje filmar para vocês, gravar esse vídeo. Eu tava muito pensando o que eu podia fazer, o que eu podia trazer aqui no canal que eu ainda não trouxe. Então eu pensei, poxa, eu não trouxe meu testemunho a respeito do livro de Mórmon. Então nós não somos os Mormons, tá? Nós somos, né? O pessoal fala muito a Igreja dos Mormons. Não, pessoal. Mórmon, ele foi o penúltimo profeta, né? E por isso que o pessoal conhece como Mórmon, né? Por causa do nomezinho do livro. Aí o pessoal acha que a igreja é a igreja de Mórmon. Não, é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá? Então muitas vezes a gente vai ser até chamado de Santos dos Últimos Dias. Mas, né, nós preferimos ser chamados também de a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é o local ao qual nós pertencemos, né? Todo mundo que é batizado e confirmado como membros da igreja, tá? Eu tô muito feliz de poder compartilhar o meu testemunho com vocês, de poder dizer para vocês que eu sei que essas coisas são verdadeiras e que o Senhor, ele tem a forma dele trabalhar com cada família, com cada pessoa. E eu tenho certeza que o sentir de trazer aqui no canal o meu testemunho é porque tem pessoas que precisam ouvir e precisam muitas vezes de um norte para suas vidas. E às vezes a gente está buscando a resposta, e quando ela chega a gente tem uma dificuldade de reconhecer a resposta do Senhor. Eu espero que o meu testemunho possa fortalecer você a buscar para sua vida, para sua família, a verdadeira alegria do Evangelho de Jesus Cristo nessa terra, o verdadeiro ensinamento do Mestre. Eu espero que você possa correr atrás da sua família eterna, que você saiba que é possível sim você ter uma família, não só aqui desse lado, onde nós estamos, não só aqui, mas também no mundo vindouro, aonde o Senhor Jesus Cristo reinará para todo sempre. Lembrem-se disso. Tudo depende de nós, do que nós escolhemos. Temos o arbítrio moral e temos isso que nos dá o poder de escolher entre a felicidade eterna ou o cativeiro eterno. Então depende de nós, do que queremos. Eu, com toda certeza, pessoal, eu e o meu esposo, nós estamos lutando pela nossa família eterna. Nós somos batizados, somos confirmados, toda a nossa família, como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu e meu esposo já passamos pelo templo, fizemos o nosso selamento, que é o casamento celestial. Significa que nem a morte pode separar nós dois do outro lado. Iremos nos encontrar, iremos nos reconhecer para sempre como marido e mulher, tá bom? Eu presto meu testemunho dessas coisas e eu sou muito grata ao Pai Celestial por ele me mostrar a verdade, por ele me permitir ter o meu próprio testemunho a respeito deste evangelho maravilhoso, o evangelho restaurado de Jesus Cristo. Pessoal, obrigado por ter assistido até aqui, tá? Um beijão e tchau, tchau.